Olá, alunos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Vamos dar continuidade aos nossos assuntos, né? Do antigo regime e o absolutismo monárquico. E vamos logo começar para o vídeo não ficar muito extenso, tá? Bem, o antigo regime, né? E a vida social e política na Europa moderna. A expressão antigo regime foi utilizada por revolucionários franceses do século XVIII para se referir às sociedades contra as quais eles lutavam, tá bom? Posteriormente, a expressão passou a ser utilizada por historiadores para se referir a diversas sociedades europeias da Idade Moderna. Então, o antigo regime é aquele regime que era absolutista, onde o monarca ele tinha todos os poderes em suas mãos, tá bom? Como era o direito das pessoas no antigo regime? Existia, claro, uma desigualdade jurídica muito grande, tá? Uma característica marcante do antigo regime era a existência de uma estratificação social rígida. As sociedades estavam organizadas em três grandes estamentos: o clero, nobreza e o terceiro estado. Quem era o terceiro estado? O resto da população, o povo, tá? O terceiro estado era formado pela maior parte da população e incluía comerciantes, artesãos, agricultores, profissionais urbanos, entre outros, certo? Os membros do terceiro estado não desfrutavam de tais privilégios e eram excluídos das decisões políticas, cabendo-lhes apenas cumpri-las. Ou seja, os privilégios eram para a elite, né? Para o clero e para a nobreza. Para o terceiro estado, que era a classe mais pobre da sociedade, eles só tinham direito de quê? De pagar os impostos e sustentar as regalias do rei, tá bom? A nobreza e o clero não tinham de pagar tributos, só eram julgados por tribunais especiais e ocupavam os cargos mais elevados na administração do Estado. Cabia ao clero participar do ofício religioso, certo? Dedicando-se à missão de conduzir os fiéis à salvação eterna. Para a nobreza, a principal obrigação era garantir a defesa militar da sociedade. Então, vocês podem perceber aí que os melhores cargos estavam somente com a nobreza e o clero, tá bom? Bem, vida social e política aí no antigo regime. Vamos continuar. Existia uma sociedade estamental. O que era essa sociedade estamental? A sociedade estamental ou estados representa a estrutura social típica do sistema feudal medieval e era dividida em estamentos. O que são estamentos? São grupos sociais, tá? Onde quase não existia mobilidade social. As pessoas, se elas nasciam pobres, elas iam morrer pobres. Elas não tinham essa mobilidade social, tá bom? Ou seja, a posição do indivíduo na sociedade dependerá da sua origem familiar. Por exemplo, nasceu servo, vai morrer servo. Nasceu rico, vai morrer rico. E assim sucessivamente. Como eu já falei, não tinha essa mobilidade social. De tal modo, a sociedade estamental esteve marcada pela posse de bens, além do berço de nascimento, tal qual o nome da família e do prestígio envolvido. Então, nessa época, era muito comum as pessoas elas valorizarem exacerbadamente o sobrenome delas, entendeu? As famílias York, né, como a gente vai ver Lancaster, a gente vai ver daqui para frente, certo? Então, essas famílias, elas tinham um nome porque elas tinham uma posição social na sociedade privilegiada.
Enquanto que os artesãos, os camponeses e até os militares, eles não tinham privilégio nenhum na sociedade e não poderiam participar de digamos assim, ser candidatos, né, ou participar da política, né, dessa sociedade, tá? Qual era o papel do rei? O papel do rei era ali organizar a sociedade, ficar ali no trono, fazer os mandatos e as outras pessoas tinham que cumprir o que o rei estava falando, né, mandando. E o clero, o que é que o clero fazia? A igreja vivia, né, em um mundo de privilégios, como eu já falei. Como a nobreza ela tinha privilégios, né? Então ela estava perto do rei, então ela não pagava impostos. Quem pagava impostos era somente a população, o povo. Então aliás, o clero, ele vivia num mundo de luxo, de riqueza, porque ele era uma pessoa, né, de confiança. A igreja era como se essas pessoas fossem de confiança do rei, tá bom? O clero era isento de impostos, como eu já falei, além de exercer uma grande influência sobre, não é, a nobreza, pois muitos clérigos e bispos eram conselheiros do rei. Possuía também muitas terras e eles eram, claro, muito ricos. E nessa época, quem tinha muita riqueza era muito poderoso. Claro que até hoje também, né? Nobreza. Assim como o clero, eles eram isentos também de impostos e esbanjavam um grande luxo na sociedade. Suas roupas, os sapatos, tudo era com muito luxo, tá? Os nobres eram duques, príncipes e príncipes, né, que viviam em um mundo perfeito. Como o clero, no caso, como o clero, né, eles também eram muito ricos, tá? E também muito poderosos. Possuíam terras em grande quantidade e tinham grande influência sobre o rei, né? E os camponeses? Os camponeses, os pequenos burgueses e a população em geral, no caso, essa camada era a mais populosa. A gente pode estimar aí que 97% dessa época aí do antigo regime, as pessoas eram pobres e viviam no campo, tá? Ao contrário do clero, no caso, e da nobreza, eles pagavam todos os impostos, olha aí, e tinham que arcar com as dívidas do país. Viviam sobre péssimas condições de vida, na pobreza, tá? Devido aos exorbitantes gastos do rei. Então, o rei, os nobres e os bispos, os padres, o papa, eles não trabalhavam, gente. Então, quem era que sustentava as regalias desse primeiro e segundo estado? Claro que era os camponeses, os pequenos burgueses, os artesãos e o resto, no caso, aí da população, tá bom? E o absolutismo monárquico? Daí do antigo regime surge uma expressão chamada absolutismo monárquico. Então prestem atenção aí. O que é absolutismo monárquico? É a doutrina política que concede autoridade e poder ilimitado a um monarca. E o que é um monarca? Um rei, tá bom? Que passa a exercer uma supremacia absoluta. O monarca absoluto exerce poder político irrestrito sobre o Estado e o povo. Então, quando a gente fala que o monarca ele é absoluto, é porque ele tem todos os poderes na mão dele. Ele consegue, claro, que através de ameaças, enforcamentos, decapitação, não é? Morte na guilhotina, ele vai conquistando a obediência das pessoas mais próximas dele e, claro, também pessoas mais distantes, os seus súditos, entendeu? Então,
o absolutismo monárquico, ele surge aí junto, tá? Aliás, dentro do antigo regime, tá bom? E esse absolutismo monárquico, ele ficou aí bastante tempo na história e na sociedade europeia, certo? Durante a Idade Moderna, ocorreu o fortalecimento gradual dos governos das monarquias nacionais, em grande parte, claro, da Europa, como eu já havia falado. Desse processo resultou outra característica do antigo regime, que foi o absolutismo monárquico, todo o poder nas mãos de um monarca. Tá? A expressão absolutismo monárquico surgiu provavelmente entre as correntes liberais do século XVIII, com um sentido de crítica ao poder ilimitado e pleno, assumido por considerável parcela dos monarcas desse período. Tá bom? Quem surgiu, gente, com essa questão de absolutismo monárquico no século XVIII, claro que foram os iluministas, que foram os principais críticos, tá, desse absolutismo monárquico e desse antigo regime, tá? Bem, nas monarquias absolutistas, a autoridade do rei constituía a fonte suprema dos poderes do Estado. Em nome do soberano, gente, o poder era exercido pelos diversos setores do governo, como nas finanças, na elaboração das leis, nos tribunais de justiça, no exército, nas relações exteriores e etc. Tudo era dominado pelo monarca. O regime absolutista, sob diferentes formas, ocorreu em países como Portugal, Espanha, Inglaterra e França. Então, os principais símbolos aí desta monarquia, não é, absolutista, a gente pode colocar aí como a coroa e o cetro, tá bom? A coroa e o cetro, que simboliza aí esse rei, esse absolutista, tá bom? E outra coisa, vocês já pararam para pensar que existiam pessoas que defendiam o absolutismo? Não, pois é. Existiam filósofos, né, e também pensadores e bispos, não é, escritores da época que defendiam o absolutismo. Entre eles, a gente pode citar os principais, que foi o Thomas Hobbes, o Jacques Bossuet, tá? E Nicolau Maquiavel. Mas aqui eu só vou abordar Thomas Hobbes e Jacques Bossuet, tá? Bem, Thomas Hobbes, ele foi um filósofo inglês que nasceu em 1588 e morreu em 1679. O que é que ele defendia, gente? Ele defendia o poder absoluto como condição necessária para que se pudesse ter paz e progresso dentro da sociedade. Tá? No seu livro, né, que ele escreveu, o nome do livro era Leviatã, que ele escreveu em 1651, né? Ele compara o Estado como um monstro poderoso, criado para acabar com a desordem e a insegurança da sociedade. Olha aí, tá? Segundo Hobbes, nas sociedades primitivas, o homem era lobo do próprio homem. Vou já explicar essa frase muito famosa do Thomas Hobbes, tá? Isso quer dizer que as pessoas viviam em constantes guerras e matanças entre si, certo? Cada qual lutando por sua sobrevivência e olhando para os seus próprios interesses individuais. Só havia uma solução duradoura para esses conflitos. O quê? Estabelecer um contrato social no qual cada um deveria renunciar à sua liberdade em favor de um governo absoluto, capaz de garantir a ordem, a direção e a segurança, tá, no convívio social. Assim, Hobbes justificava o poder absoluto do governante como condição necessária à paz e ao progresso da sociedade, certo? O poder do Estado nasceria desse contrato social,
acordo no qual a vontade de quem governasse, ou seria uma pessoa ou uma assembleia, não é? Passaria a valer como vontade de todos. Buscar o bem-estar do povo seria o dever básico do titular do poder político. Então, gente, explicando o pensamento de Hobbes, ele dizia o seguinte, que a população só ia parar de brigar entre si, só ficaria segura, segura se o rei, né, o monarca, o líder, ele fosse absolutista. Ou seja, que ele fosse uma pessoa rígida, que ele fosse uma pessoa temida, um líder temido pela população e pelas pessoas que estavam próximo dele. Quando ele fala que o homem era lobo do próprio homem, isso significa dizer que o homem, no seu estado natural, ele é bruto, entendeu? Ele é capaz de matar uma outra pessoa para pegar a terra dessa pessoa, para pegar a casa dessa pessoa. Por natureza, o homem, ele é ambicioso, ele é invejoso e ele é mau. Então, para que essa desordem não acontecesse, né, na sociedade, era preciso que esse líder, ele fosse absoluto, que ele tivesse poderes para fazer com que essa população o obedecesse. Como eu já falei para vocês, ele teria todos os poderes de usar a violência para que as pessoas pudessem obedecê-lo. Então, quando ele fala em contrato social, ele estava querendo dizer que para viver em sociedade, eu vou ter que obedecer a um soberano, entendeu? Caso contrário, eu vou pagar através da minha vida ou através da prisão. Porque esse soberano, ele tem poderes totais. Ele é absoluto. O poder dele é absoluto. Entenderam? Por isso que o Hobbes defendia o absolutismo. Porque ele achava que sem um líder poderoso, não é? Sem um governante poderoso, a sociedade estaria numa bagunça. E, trocando miúdos, isso pode até ser uma verdade. Porque, por exemplo, a gente vive num país. Se nesse país não existir um presidente, se nesse estado não existir um governador, se nesse município não existir um prefeito, se nessa comunidade não existir um líder, se dentro da nossa casa não existir uma pessoa para liderar com força, não é? O que é que vai acontecer no país, no estado, no município, na nossa casa, na comunidade? O que é que vai acontecer? Vai virar uma bagunça, porque todo mundo vai querer mandar e tirar suas próprias conclusões, um vai querer mandar no outro e vai haver briga, vai haver uma bagunça generalizada. Deu para entender? Então, o pensamento de Hobbes era esse, que para que a sociedade tivesse paz e progresso, era preciso que houvesse um líder, não é? Uma pessoa com poderes totais, tá? Para que ele usasse a violência de forma legítima para que essas pessoas parassem de brigar entre si ou se matar, e etc. Ok? E existia uma outra pessoa também, que foi o bispo francês, o nome dele era Jacques Bossuet, mas a gente pode falar Bossuet. Ele nasceu em 1627 e morreu em 1704. O que é que o Bossuet, ele defendia? O poder absoluto do rei como direito divino. Aqui, ele já vai divergir um pouco do pensamento de Thomas Hobbes, tá? Porque o que é que ele vai fazer? Ele já vai colocar aqui o rei como sendo uma pessoa escolhida por Deus para estar no poder naquele momento, tá? Bossuet dizia que o rei, ele era predestinado por Deus para governar. Olha aí. Então, assim seu poder, sendo de origem divina, só podia ser, claro, o quê? Absoluto. Por isso, o rei estava acima de todos os súditos e não precisava justificar a ninguém suas atitudes e suas ordens, suas atitudes violentas, certo?
Somente Deus poderia julgá-las. Olha aí. Mas era natural ao bom rei usar seu poder para a felicidade geral do povo. É de Bossuet a frase um rei, uma lei, uma fé. Vou já explicar. Que se tornou uma espécie de lema das monarquias cristãs absolutistas. O Bossuet, ele achava que se o rei estava lá no poder, lá em cima, mandando e olhando todo mundo aqui de baixo, porque ele foi predestinado, ele foi escolhido por Deus para estar governando aquelas pessoas, entendeu? Essa questão de ser escolhido por Deus, né, para estar no poder, isso foi usado por muitas monarquias. Por muito tempo ficou isso aí dentro da história, dizendo: olha, eu sou o rei, eu estou dominando vocês porque eu fui escolhido por Deus. Tá bom? Por quê? Porque a Igreja Católica, lembra, o clero, ele estava junto, tá, com o rei o tempo todo. E para que ele também tivesse poder, não é? Ele incutia isso na cabeça das pessoas de dizer: olha, obedeçam ao rei porque ele foi escolhido por Deus. Olha, obedeçam ao Papa, ou ao padre, ou ao bispo, porque se nós estamos aqui em cima, é porque nós fomos escolhidos por Deus. E numa sociedade onde a população era analfabeta, não sabia criticar sobre a sua realidade, era muito fácil enganar essas pessoas, entendeu? Era muito fácil enganá-las. Tá? Então, por isso, eles colocavam isso na cabeça da população. Um rei, uma lei, uma fé. Significa dizer o quê? Que era um rei que ia mandar em todos. Uma pessoa absoluta. Uma lei, tá? Que é a lei divina, certo? As pessoas tinham que obedecer à lei do rei, que também era uma lei divina. Quem é que quer desobedecer a Deus e ser punido por Deus? Ninguém. Então era isso que eles colocavam na cabeça da população nessa época. E uma fé, porque era a fé católica. Tanto é que quando surgiu as reformas religiosas, não é? Como a reforma protestante, muitos protestantes foram perseguidos e mortos pela Igreja Católica, tá? Como hereges, tá bom? Porque eles achavam que era só a religião católica que era a toda poderosa aí, que a Igreja Católica era toda poderosa nessa época. Mas quando surge um movimento chamado Iluminismo, e que eles vão começar a incutir essas ideias revolucionárias na cabeça da população, eles começam a questionar esses dogmas, essas normas, tá, da Igreja Católica, certo? Bem, e outra coisa, não tiveram somente defensores do absolutismo. Tiveram pessoas que também criticaram o absolutismo, que foram, claro, os iluministas lá no século XVIII, que é um dos nossos próximos assuntos, que é o iluminismo. Bom, ao expressar anseios de mudanças sociais, os iluministas criticaram as estruturas do antigo regime, gente. Entre elas, o absolutismo monárquico, viu? Essas críticas incorporaram, em grande medida, um ideário que agradava aos burgueses. O objetivo de muitos iluministas era o quê? Acabar com o tradicionalismo religioso, as práticas consideradas supersticiosas e o poder da magia, além da divisão social baseada em uma hierarquia de estratos determinada pelo nascimento. Vocês entenderam? Então, voltando, o que é que eles criticavam? Essa hierarquia, principalmente, tá, de uma sociedade estamental, que dizia: se você nasceu para ser servo, você vai morrer servo. Se o rei está lá em cima, é porque Deus quis que ele estivesse lá. Então, os iluministas começaram a criticar essas ideias da Igreja Católica, incutindo essas ideias revolucionárias na cabeça da população. E aí já vai começar uma mudança aí nessa sociedade estamental, fechada, tá? Sem mobilidade social. Foi nesse contexto que diferentes pensadores iluministas, né, formularam teorias em defesa do liberalismo político e econômico,
contra o absolutismo e o mercantilismo, com base, sobretudo, gente, na não intervenção do Estado na economia, na divisão dos poderes dentro do Estado e na formação de governos representativos. Professora Flor, explique. Muito bem. Quando eles criticam a intervenção do Estado na economia, porque quem era que mandava? Era o Estado, era o Quem era o Estado? O monarca absolutista. Quando Luís XIV disse, o Estado sou eu, ele está dizendo que ele é o todo-poderoso. Entenderam? E que é o absolutismo francês que a gente vai falar mais para frente, tá? Então, eles vão criticar a questão da intervenção do Estado na economia, eles vão querer a divisão dos poderes em executivo, legislativo e judiciário, e eles vão querer também a formação de governos representativos, ou seja, governos que vão representar a população mais desmerecida, né? A população mais massacrada da sociedade. Outra coisa que eles vão defender, a igualdade jurídica entre as pessoas. Isso aí era o quê? Contra a desigualdade existente na sociedade estamental. Gente, isso aqui era horrível. Existia uma desigualdade jurídica imensa. Enquanto que o clero, e os nobres tinham defesa, a população não tinha defesa nenhuma. Se eles achavam que eles estavam traindo o rei, eles seriam guilhotinados, decapitados ou enforcados em praça pública. Entendeu? Então, essa desigualdade jurídica era gritante aí durante o regime absolutista. Outra coisa que os iluministas defendiam e eram contra a questão desse absolutismo, a tolerância religiosa. Eles eram contra o poder do tradicionalismo da Igreja Católica, pela qual as pessoas teriam liberdade, né, para escolher e seguir a religião que quisesse, sem imposição do Estado. Então, o Estado, ele impunha uma religião para as pessoas, em modo geral. Era a católica, no caso na França, então era católica. Era a religião anglicana, no caso da Inglaterra, né, de Henrique VIII. Então eles colocavam assim à força uma religião para a pessoa. E se ela tivesse uma outra religião que não fosse aquela que ele determinou, elas eram perseguidas e queimadas, né, enforcadas em praça pública, tá? Outra coisa que os iluministas defendiam, a liberdade de expressão e também a educação do povo, gente. Essa liberdade de expressão é quando eu digo que eu vou protestar contra essas leis, contra alguma coisa que está incorreto na sociedade. Então, eu tenho liberdade de expressão para isso, para escrever, para criticar, para fazer um cartaz e dizer que eu não estou gostando disso e daquilo. E a educação do povo. Nessa sociedade estamental, quem estudava eram só as pessoas que tinham posses, né, que eram da elite. A população em geral, como eu falei anteriormente, ela era desprovida dessa educação. Então, quem lutou pela educação pública foram os iluministas, tá? Que foram os primeiros professores também aí, dessa época aí do século XVIII, colocando livros, né, traduzindo livros e a própria Bíblia para que as pessoas começassem a ler, gente. Quanto mais elas liam, mais elas aprendiam a ler e a escrever. Então, se nós temos a educação pública hoje, graças aos iluministas, tá? Principalmente ao Condorcet e o Diderot, que foram pessoas assim extremamente eficientes no que diz respeito a essa questão da educação pública, tá bom? Bom, e os iluministas acreditavam que tais elementos eram essenciais para a edificação de uma sociedade mais justa e mais livre, tá bom? Então, gente, é isso. Existiam pessoas que defendiam o absolutismo monárquico e outras pessoas que não defendiam esse absolutismo, que criticavam, que eram contra, tá? E que é a nossa próxima aula sobre o iluminismo, como eu já havia falado. E aqui eu vou colocar para vocês a leitura na página 96 do livro O Antigo Regime e Iluminismo,
tá? O Antigo Regime, você vai ver Vida Social e Política na Europa Moderna, na página 97. E o Iluminismo, a Razão em Busca da Liberdade, aliás, da página 100. Ok? Então, esse foi a introdução do absolutismo monárquico. Lembrando que, como eu falei para vocês, ele vai ser dividido em 4 partes. Então, essa foi a primeira parte. Espero que vocês tenham entendido, compreendido alguma coisa. Qualquer dúvida, eu estou aqui para sanar as dúvidas de vocês, tá bom? Até a próxima. Tchau!